Então, temos a apreciação da ata ordinária 697, do dia 18 de julho, corrente ano. E tratamos aí da reunião ordinária 696, a ata foi lida e aprovada. Tendências da pauta anterior, resoluções normativas, né, procedimento de auditoria, procedimentos de reunião do Conselho Diretor, procedimento de processo administrativo, procedimentos de consultas e audiências públicas e procedimento sancionatório. Após as análises dos documentos encontrados disponíveis no drive da AGE, os conselheiros aprovaram as resoluções por unanimidade. Se não me engano, só ficou o Paulo para assinar, né? Isso, depois o Paulo, no final ali, tu assina para nós, Paulo, as resoluções ali, só faltou a tua assinatura. Tem que assinar nelas mesmo. Sim, nelas mesmo, corretamente. Correspondências pedidas não foram relatadas, correspondências recebidas, né, 4.1, ofício 199/2024, sobre a questão do cronograma de obras, né, foi reiterado que as informações solicitadas venham a ser disponibilizadas da forma como expresso no ofício de solicitação daquela informação, para o que será expedido uma nova solicitação à concessionária. De acordo com o que a gente discutiu ali, eu acho que os conselheiros aí contribuíram em relação a isso. Matérias para deliberação, processo administrativo 037/2024, interno, né, São Gabriel Saneamento, inclusão de novo serviço na tabela geral de serviço, solicitação de implementação por parte da concessionária do serviço de limpa-fossa. Foi apresentado o parecer do conselheiro Augusto Solano Lopes Costa, favorável à implementação daquele serviço e encaminhamento ao Poder Executivo para a ciência e elaboração do necessário aditivo contratual, que na realidade, esse serviço será por demanda. Né? Então, está bem específico no relato em relação ao serviço oferecido por demanda. Então, vai ser necessário, então, um aditivo, né, contratual. Um adendo em relação a isso, né, eu discuti com o pessoal ali, com o Douglas e com o Zelton, em relação à necessidade de uma resolução da agência nesse quesito. Nós entendemos que nesse caso não, né, Douglas? Vamos ter que conversar a respeito da resolução para os casos que não sejam por demandas, que sejam por questões de viabilidade técnica, financeira, etc. Eu entendo. A partir daí vai ter que ter uma resolução. Eu entendo que o aditivo deverá prever isso. Sim, com certeza. Aí a gente regula. Exatamente como vai ser. Esse vai ser por demanda, especificamente. Do 037 por demanda. Mas, ao mesmo tempo, então, a gente já vai ter que saber que a gente vai ter que deliberar sobre esse outro caso. A gente vai ter que analisar. E a gente entendeu o seguinte, ó, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É assim, ó, essa discussão de segunda, onde vai pegar esses outros casos, é uma discussão mais ampla. Então, eu acho que é interessante que a gente faça em 3 partes essa discussão. Agência reguladora, concessionária e poder concedente. Então, a gente vai ter que construir essa outra modalidade, como que a gente vai atingir as questões de eficiência técnica e impossibilidade financeira. Então, a gente vai ter que construir através através de uma normativa específica para isso. Talvez uma resolução. Com certeza. Processo administrativo 026 registra a ocorrência devido à impossibilidade de acesso do usuário à rede municipal de esgoto. Então, esses casos de escolha negativa, né, que suscitam essa questão da impossibilidade técnica e, consequentemente, a impossibilidade questão financeira, né, que envolve, vai cair exatamente nesse estudo que a gente vai fazer. Então, talvez aquele caso ali da rua Edmundo Bittencourt, eu acho que seja talvez um passo ali, um plano piloto, alguma coisa parecida, né, que a gente consiga já trabalhar em cima disso, ver as viabilidades. E foi sugerido, a gente conversou sobre isso ontem, né, Zé? Foi. O que você também falou? Isso. Aí a gente viu a necessidade, de repente, de fazer um contato com a concessionária para a gente já alinhar alguma coisa técnica em relação a isso. Eles falaram da possibilidade de, numa reunião, de que eles estudavam uma ligação
da soleira negativa por trás Dos terrenos. numa única ligação, como se fosse um condomínio. E uma fossa coletiva. Isso. Ou se permitir, se o desnível permitir, que se conecte direto na rede sem árvores. Assim, Onde atrás. É por isso que a gente tem que discutir eles essa aventaram essa possibilidade numa reunião, então seria interessante insistir com isso, porque a gente pode tomar isso como padrão, né? Depois, onde houver possibilidade. Liga na rede atrás ou então faz o condomínio. Porque preserva o meio ambiente, ao recolhimento do dejeto, Exatamente. atendido ao objetivo do projeto. Então, esse é o detalhe. Então, A gente tem que fazer o contato com ele. isso. Então, nesse estudo aí que a gente vai fazer a 3 mãos aí, a gente vai ter que determinar bem isso. Em assuntos gerais, então, a Assembleia de Saneamento informa o encaminhamento do ofício do Poder Executivo solicitando urgência no atendimento das solicitações das desapropriações necessárias ao prosseguimento das obras do esgotamento sanitário de São Gabriel. Então, essa questão aí, eu acho que, como teve a troca da titularidade da pasta da administração, Secretaria da Administração, eu acredito que a gente também tem que ouvir, né, para ver se o que se avançou em relação às desapropriações dessas que estavam pendentes. Né? Então, a gente vai ter que retomar essa conversa, eu acho, através da administração, do novo secretário, para ver essa questão. 7.1, convite da ANA, né, diálogos com o setor de estrutura tarifária. Eu participei no segundo dia, né, que era o dia das agências reguladoras, e foi bem interessante assim, que foi debatido em relação a essa questão da estrutura tarifária, tarifa social, etc. E algo que me chamou a atenção, que eu vou compartilhar com vocês, eu estava conversando agora antes da reunião com o Douglas. Tem casos assim muito interessantes, né, e preocupantes ao mesmo tempo, que tem que ser enfrentados. Por exemplo, assim, os casos de extrema vulnerabilidade, questão econômica, né, ele foi levantado pela agência de Maringá, né, que ele abordou esse assunto. E aí, ao mesmo tempo, suscitou assim, conversa de todas as agências do Brasil, ali do Norte, Nordeste, em relação a isso, né. Porque eu acho assim, as prefeituras elas não têm a noção exata de qual é o universo da extrema pobreza do município. Né? Porque eu acho assim, como a gente tem que ser guardião da questão do usuário, ser a voz da parte mais fraca, vamos dizer assim, do contexto social, a gente tem que saber exatamente isso. Né? Qual é o universo que a gente está falando ali do São Gabriel. Né? Me parece que essa questão está muito mal enfocada. Que eles trouxeram um relatório aqui de 46 economias no universo. 42. Menos aí. 42 casos de. Não, 42 usuários com tarifa social. Isso. Eu achei muito subestimada essa questão. Acho que tem que ser feito porque a gente sabe que a realidade é outra. É que na realidade é assim, e eles não podem se basear somente no cadastro único, eu acredito. Até porque o cadastro único não passa as informações, né? Alegando que o LGPD, o legal de rotação de dados, que não é o caso, é só nos passar o quantitativo, nós não pedimos individualmente. Não, mas eu tive essa conversa ontem, né? Isso aqui, dessa tarifa social de 42 usuários, e sobre a soleira baixa? Não, Tarifa social. Desses aí não tem soleira baixa. Mas a questão é o seguinte, é que o número... Está subestimado. Mas é que o número, eles não conseguem ter o número exato. Eu tive ontem, eu conversei com o governador lá do Cadastro. Claro, pela lei de dados é quantidade de dados. Sim, mas a gente vê o quantitativo. Mas o quantitativo tem. E a gente pode acessar. Eu não quero saber se o povo tem, eu quero saber. Então, só que aí... Tem que usar outros métodos para se informar. Uma questão assim, tem um número que me preocupou. A gente falou no universo de 7 a 8 mil cadastrados, tá? Do cadastro único. Aí em conversa com ela lá, eu disse, mas qual seria o universo da extrema pobreza nesse universo do cadastro? Eles não têm um número exato, mas ela acha que por volta de 20%. Eu achei muito alto o número.
Então, ele vai destoar com o que a gente tem, qual é o cenário que a gente tem. A gente tinha um cenário aí da segurança médica de quanto? Me ajuda aí, 2.000 a 3.000. Tem gente que O contrato fala em tem 3.000. carteira assinada. Seria mais ou menos. De família. É que tem um detalhe Não assim. tem como provar renda da família. Mas, exato, mas nesse caso aí, o que eles fazem? Eles fazem um ajuste em relação a isso. Porque assim, Bolsa Família não é renda. Não é renda. Então aí não entra no cadastro normal. E outro detalhe que ela me falou, da questão assim, o constrangimento das pessoas em chegar e abrir o coração lá. Não sabe. Então tem muito caso assim. Tem gente, por exemplo, que você sabe que não tem condições, e ele acaba mascarando um pouco. Ele diz, não, para comer eu tenho, só que na realidade ele não tem. E ele tem vergonha de dizer que não tem. Então, esses casos aí, esses números, eu acho que a gente tem que achar uma maneira de chegar nesses números aí reais e a gente confrontar a questão conversar com a concessionária. Só que tem um detalhe... Puxa, interrompido, me passou agora pela cabeça. E aquele relatório do IBGE. O IBGE fez essa pesquisa agora há pouco. Em todas as cidades do Brasil. Sim. Entendeu? Poderia se usar como base. Mas muito não fala, na verdade. É a tal vergonha. Também muita gente mascara, né? Por exemplo, eu ganho tanto. Vai fazer um cadastro, eu ganho 5.000, na realidade, tu ganha 500 quilos. É que o CAD usa, só tem que estar cadastrado. Eu vou sugerir uma outra coisa. Eu vou sugerir também para a gente cruzar os dados. Em contato com a gerência da Caixa Econômica Federal que paga o Bolsa Família. Não, mas esse dado a gente tem no site. Está. É o seguinte, eu estou buscando aqui. Eu tenho até valores. A natureza, quando o presidente falou que não é renda, eu entendo. Mas aí eu fui buscar a natureza jurídica. O programa Bolsa Família, criado em outubro de 2013, é um programa de transferência direta de renda com condicionalidade, voltado para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Correto. O programa Bolsa Família possui 3 dimensões: transferência de renda condicionada a ações complementares. Então isso aí que nós temos. E chefe de família também, né? A informação da coordenadora do CAD Único é exatamente isso. Então, eles incluem o Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, para eles ali, não entra como renda da unidade familiar. Sim, entendeu? Ela não entra justamente aquelas pessoas que não têm. Isso. O que eles buscam ali quando a pessoa chega lá? Qual é a sua fonte de renda? Eu limpo o corte, faço o bico, eu faço faxina, eu lavo o carro, entendeu? As coisas assim, sem nada formal, né? Com esse detalhe dele. Mas aí, conversando ali com ela, e ela me deu um dado assim que confronta com a questão legal, por exemplo, da pessoa acessar a tarifa social, tanto de água quanto de luz. Por exemplo, assim, é comum aqui na cidade tu ter terreno, no Brasil todo, tu tem um terreno, inclusive alguém falou sobre isso, né? 3, 4 casas. A casa de várias famílias do mesmo terreno. O que acontece? Essas várias famílias do mesmo terreno têm uma ligação de água e uma ligação de luz, né? Então, quer dizer, por os índices de consumo, ultrapassa a faixa do social. Então, o que acontece? Aí a pessoa chega lá, um dos moradores lá chega com a conta de luz ou de água. Eu moro aqui, eu queria estar ali com o social aqui, porque a minha renda é isso, aquilo, muito bem. Aí eles analisam aquele dado, passa alguns dias, vem outro morador de lá com a mesma conta de luz, também querendo algum... A conta é dividida para aquelas 3, 4 famílias que estão lá. E até para a questão, por exemplo, assim, de tu obter o benefício, né? O benefício dos governos, o CAD Único, tu tem que ter um endereço, né? Aí tu tem que comprovar, né? Eu moro aqui, eu tenho minha conta de luz essa, só que aí não pode ser uma mesma conta para 3, 4 chefes de família. Né? Então é esse que é o grande, também, entrave. E a casa, isso aqui foi em São Leopoldo, tem áreas de reúbe, que eles chamam. Isso aqui é um dado da GISAN. Tá? Várias casas de famílias, mesmo terreno, áreas de reúbe, famílias extremamente pobres. Aí tem um exemplo ali que eu me surpreendi completamente.
São Leopoldo tem 45% da população em Caju. É uma cidade rica, São teoricamente É industrial. uma cidade de 200 e poucos mil habitantes. Tem 45% da população em Caju. Dados do Udemetros. Não é? 100 mil habitantes. É? Imagina. 100 mil. E é uma cidade pujante, né? Sim. Então, aí, se a gente trouxer para o nosso universo, Esse aqui está muito bom. então quer dizer que E é essa estimativa que você deu ao chefe do Caju está certo. 20%. Eu acho que está certo. É por aí. Ela diz que, por exemplo, assim, de 7 a 8 mil, nós estamos falando de 1.500 miseráveis, vamos dizer assim. É, e eu acho que ela está certa. O valor recebido pela família... Deve ser até três mais. salários, né? Hã? Até 3 salários. Até 3 salários. Até 3 salários, que é o total do... Para te ter o benefício. né? Todos os componentes familiares têm que... Tem um valor. Não pode receber passar mais de meio salário mínimo. Tem per capita. Tem per capita, tem valor per capita. São Leopoldo, 40? 40, não, o dado, em seguida deve estar disponível no YouTube, quem tiver a oportunidade de acompanhar, a Ana disponibiliza, ela vai disponibilizar esses 3 Conheço diálogos. São Leopoldo. O nosso é o segundo diálogo, o segundo dia de diálogo. Não, e eu vou te dizer mais. O que explica isso, São Leopoldo? Eu tenho alguns colegas de São Leopoldo, eu vou perguntar lá para eles. O que explica isso? Por que isso não deve ser real? É visão de governo. O Ari Vanazzi, o prefeito, ele é um cara das camadas populares, ele é um cara, não é possível, pode ser do PT, Incentivo, mas é um cara busca pelo que Exatamente. isso corresponde a isso, porque é uma visão voltada para o social. Não é para mascarar. Não é uma cidade que tenha, por exemplo, um determinado lugar que aparente muita pobreza, assim. Não. Exatamente. Mas aí vem a questão de visão de governo. Dá um incentivo para cada... O Ari Vanazzi é um cara orgulho das camadas populares, ele sabe. Pode ver que nessa enchente agora lá em maio, deu muito desapegado de São Leopoldo. Tem uma região lá que o prefeitoria subiu e deu muita gente. São Leopoldo foi bem. O que a gente Canoas. vem comentando assim, ó, que vai ter um momento e o círculo está se fechando, né, em relação ao marco legal, cumprimento de todas as 2033 a nossa responsabilidade é grande. Vai ter que ter assim, ó, vai ter que ter um enfrentamento a nível local aqui, vai ter que ter esse enfrentamento da realidade, né? A gestão municipal ela vai ter que se preocupar com isso. Você me forneceu o dado em percentual do novo de São Leopoldo, só para mim, eu vou anotar porque eu vou falar 45%. 45%. São Leopoldo tem 45% da população em CAD único. 45%. Não é qualquer coisa. Não. E é um enfrentamento forte, né? É forte. Então, aqui, se não a gente está mascarando, cara. O que ela conversa ali com a... certeza que está mascarando. Em conversa ali, por exemplo, com o pessoal do CAD único, né? A dificuldade é fazer essa... É que tem aquela situação assim, ó. É bem complexo. Tá, tu pega uma situação de uma família que tem dificuldade, ela não tem renda fixa, vive em bico, de doação, etc. Ah, tá, mas como é que tu faz? Pessoal lá, né? Como é que tu faz com a tua conta de água? Ah, o meu pai paga. Ah, e a conta da luz? Ah, minha madrinha paga. Essas coisas assim, entendeu? Então, tem muita coisa. As contas são pagas de um jeito e do outro. Só que isso aí acaba mascarando uma situação bem delicada. Eu tenho notado. Que não é a pessoa que está conseguindo atar Eu com as tenho, exatamente. Eu tenho notado uma coisa. Na esquina da minha casa, do teatro, da esquina, botaram um conteúdo de lixo. Virou um lixo. Os catadores vão lá, selecionam o que eles querem, eles tiram tudo do container, pegam o que eles querem e vão embora. Mas eu tenho notado há tempos isso. Não repete essa coisa. É sempre, é muita gente, sim, é muita gente. Pô, tu tem o aspecto visual, né? O cara tá ali, os cumprimentos. Ah, vizinho, tem uma latinha para mim, tem um litro, tá? Eles perguntam. E as pessoas quase não se repetem. Então, isso não é uma ideia que são muitas pessoas achando isso. E não é o piloto, aquele que passa com um caminhão. Não. São pessoas individuais. É a subsistência Então, eu passei a observar isso, porque os caras ficam ali. Quando paga esse dinheiro do Paraná,
Se eu tirar uma foto da minha rua, eu estou no meio. Eu estou no meio do lixo, lá no meio da minha rua, lá, bem na esquina de casa. E aí não adianta. Às vezes o caminhão passa, recolhe, os caras dão uma limpada ali, mas não. Ali na avenida do Jardim Lopes, impressionante, já botaram o lixo, coisa para pendurar o lixo, já botaram o container, já montaram o lixeiro, e sempre é. E o catador, ele vem selecionar o que ele quer, e atira fora. Eles vão atirando, só vê o barulho. Aqui mora 2 catadores numa casinha, sabe? Duas travazinhas desse queijo, sabe? Aí eles mesmos. E o caminho da casa deles deixa uma trilha. Quando não é eles, é os cachorros deles. Então, eu acho que esse número da responsável pelo bem da saúde se aproxima, ainda que seja subestimado. Não, ainda que seja subestimado, concordo. Nós temos que tem que ter uma política social. Não, tem política de desenvolvimento social. Tivemos, só para finalizar o último ponto aqui, nós tivemos um convite da AGEPAR, primeiro seminário para análise da regulação, a ser realizado nos dias 20 e 21 de agosto do ano. Em tempo hábil, vai ocorrer a deliberação sobre a necessidade e oportunidade da presença da AGEPAR. Tá. Um outro detalhe interessante que a gente tem que deliberar, né? É essa questão da reunião a 3 mãos sobre a questão do atendimento do limpa-fossa nos casos individuais. Todos concordam que devemos proceder dessa forma? É necessário fazer essa reunião, provocar essa reunião, acredito que sim, né? Tá, eu acho que é importante isso aí. Muito bem, então nesse ponto a gente encerra a discussão da Está na pauta, não, na reunião do DPM, no curso do DPM. Eu vi lá na convocação. Isso eu quero saber. No assunto geral, exatamente. Licitações de contrato federal. Correspondência não temos, né? Não. Tá. O PAD 020, atendimento às normas da ANA, resolução 183, que trata análise das informações, parecer encaminhamento. Resolução 183/2023, processo PAD 024. Resolução 183, de 5 de fevereiro de 2024. PAD 020. 020. Documento de referência, processo administrativo 020. Não fiz. Modelos de regulação tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e documento sanitário aprovado pela resolução 83. Não se aplica a prestação de serviço realizado por meio de contratos de concessão firmados de procedimento licitatório que se encontravam vigentes antes da publicação da referência. Só a ratificação daquela questão. Certifico que no dia 7 de junho foi solicitado verbalmente pelo assessor especial da presidência encaminhamento do processo administrativo 020 ao mesmo para prosseguimento do processo administrativo do pedido conforme solicitado. Diante disso, encaminha o processo administrativo enumerado das folhas 2 a 17, com quase a dizer do próximo dia útil posterior ao prosseguimento. Documento de referência, então, relatório conclusivo, inscrição do documento do ofício 044, a GESB, onde solicita a ANA informações quanto à necessidade de aplicação da norma objeto desse procedimento administrativo, obtendo assim a resposta por meio do ofício 19/2024 SSB, onde fica claro que, em sua redação, que a presente resolução não se aplica à concessão atual presente no município, em razão de se tratar de procedimento licitatório realizado antes da publicação da referente resolução. Diante disso, em virtude da resposta obtida junto à Agência Nacional das Águas, o presente processo fica apto à conclusão e consequente encaminhamento para arquivo.
pela que da presidência e encaminhamento da reunião ordinária do Conselho Futuro. Vamos, então? Sim. Está respondido. Está respondido. Mudou os 10 metros cúbicos para baixa renda para 15? Não estou sabendo. Tem alguma informação? Em princípio não, né, Douglas? Era o consumo de 10 metros cúbicos Para 15. Não, é que eu tive a reunião sábado, não me lembro se foi sábado ou domingo, sábado, na Círculo Operário com a Amos, e o capitão Iturbide disse que veio essa lei agora. É a lei federal, a atual, a nova, mas ela vai entrar em vigor só no dezembro. Uma coisa de 2006? Não, é a lei nova que foi criada agora, diferente da lei social a nível nacional. Mas isso só em dezembro, né? Vai entrar em vigor só em dezembro. Mas já foi. Não, foi aprovado. Sim. Só entra em vigor em dezembro. Isso. O PAD 031, objeto de estações, elevatórios e esgotamento sanitário, dados, informações e acompanhamentos. Análise das informações para serem encaminhamentos. Documento de referência, então, é assunto relatório e virtude. Eleição do Conselho Diretor, através da reunião ordinária 698 de junho de 2024, o qual definiu pela abertura do procedimento administrativo com a finalidade de identificar todas as informações referentes às estações elevatórias de esgotamento sanitário previstas dentro da área de concessão, obtendo, por fim, após a sua identificação, o acompanhamento da situação individual atual, bem como a entrada de alteração, licenciamentos, valores e investimentos locais. Para a identificação das informações referentes às estações, foram analisados todos os documentos inerentes à concessão, resultando nas informações que seguem a seguir, assim como da documentação em anexo a esse relatório. Esse caso das estações elevatórias, ela vem de encontro àquela nossa discussão em relação à área de concessão e às suas alterações. Ontem eu fui conversar na Secretaria de Obras, eu fui falar com o Eduardo, que é o engenheiro fiscal das obras de relacionamento, porque a gente tem um ofício lá que não foi respondido ainda, em relação a isso. Tá? Das alterações, em 2018, qual foi a motivação das alterações e se seguiu o rito de aditivos e demais documentos pertinentes. Muito bem. A resposta dele foi assim, que ele não conseguiu responder ainda, em função de ele estar muito atarefado. Né? Então, ele tem outras ações, além da fiscalização das obras do relacionamento, né, que é o fiscal nomeado, ele tem outras atribuições do município que ele consome muito tempo e não consegue fazer a dedicação que ele achar interessante. E outra, né, ele assumiu agora aquela determinação do prefeito em relação àquele decreto, de alguns dias atrás, aí, em relação que a segurança alimentar desse jeito aí de recompor as pavimentações, os problemas de repente, da recomposição desse adequado das pavimentações. Muito bem, então ele fez toda essa argumentação e ele me sugeriu que nós, através aqui da agência, a gente buscasse uma informação através de uma reunião estendida em que participasse a Secretaria de Obras, alguém do jurídico e setor de licitações, que licitações é o guardião do contrato, né? O guardião do contrato é o setor de licitações. Então, através do setor de licitações, da Procuradoria Jurídica do município, né? E Secretaria de Obras, que é quem analisa o projeto e aprova ou não aprova, ou sugere alterações, e a gente buscasse esse entendimento para ver o que ocorreu e da forma que ocorreu isso em 2018. Isso aí afeta diretamente aqui a questão dos elevatórios, porque hoje, eu não sei se nós sabemos hoje exatamente o número de elevatórios. Segundo a Secretaria é 13, são 13 elevatórios. Hoje para nós são 11. São 11 em relação ao contrato.
na Santa Clara, teria que ser E outro para lugar. por ele são 3. Agora são 13. Então, Para isso tem que ter alteração. então assim, até então nós não temos um documento, um aditivo, né? Ele sugeriu que a informação que ele solicitou para obras Seja expandida. o juiz. Seja expandida. Não A vai. reunião a gente já fez, a gente já teve solução. Chegou o meu conhecimento ontem, não sei se é o conhecimento da agência, chegou de forma toda oficial, só estou perguntando se chegou o conhecimento da agência. A prefeitura aplicou uma multa, né, sobre o saneamento. Notificou e a multou. Vocês estão sabendo? Não. Pois é, não. A gente recebeu ontem A gente solicitou, inclusive, informação, a gente solicitou, através do ofício Solano, até acho que foi tu que sugeriu, ao termo de vistoria. Isso, foi. Mas já foi feito no dia 15 esse termo de vistoria, que a gente sabe, mas não veio nada da Secretaria da nossa. Segundo o Eduardo, ele me relatou que ontem ele teve reunião, um pouco antes de eu conversar com ele, ele teve reunião com o pessoal do saneamento, onde estavam debatendo algumas ações em relação às fiscalizações que eles têm que fazer em conjunto com o acompanhamento da Chegou o meu conhecimento de forma oficial que houve, a prefeitura notificou e multou a Secretaria do Saneamento. Agora não consta nada. Oficialmente, não sei. Inclusive, houve até uma resposta já da Secretaria do Saneamento. Chegou o meu conhecimento, mas a gente não sabe de nada. Eu não sei se... Porque tem... E não se sabe quem que... E essa multa foi? Se é por causa da recuperação de ruas, sei eu. Mas não houve notificação e multa. Eu acho que ainda não, sabe por quê? É o seguinte, ó, porque... Qual foi o tempo do... Que não teria como voltar agora. Qual é o tempo de decreto para cá? O decreto foi editado quando? Junho, eu não me recordo. Mas A empresa se suspendeu as obras dia 3, a fiscalização foi 10 e 11, do laudo o laudo 15, e ela dia 24 já está cumprindo todo a operação do cronograma. Então ela deve ter sido notificada. Não autuada. Eles fizeram referência a Porque aí, na realidade, assim, aqueles 20 dias é 20 mais 30, na verdade. Né? mas isso depois de que tenham sido notificadas, apresentem o cronograma e não cumprem o cronograma. É isso, entendeu? Aí não cumpriram, mas eles apresentaram o cronograma que terminaria só com 24, né? Por isso que na reunião passada eu solicitei, gostou da ata, que a prefeitura nos informasse, para nós podermos chegar juntos. Né? Sim. Está junto. Depois não está. Eu sei, está na ata. Tá. Mas esse tipo de coisa sempre fica uma questão nebulosa na fiscalização do contrato. E isso que me deixa assim frustrado, porque a nossa função é regular e não é se é contra A, B ou C, ou a favor de A ou B ou C, é para nós atuar. Ouvir tinha coisa para Existem as contingente continuar trabalhando. informações, existem as informações necessárias. A informação que eu tenho foi essa oficial. Diz o meu amigo dele, Rádio Corredor. O documento do objetivo conforme estabelecido em seu primeiro aprovado e instituído do plano sanitário. Essa manifestação do André que ele passou ontem é bem, eu acho preocupante. É muito preocupante. Porque o que acontece? Não está de parte, eu entendo, entendeu? Da Secretaria de Obras é um atendimento às nossas solicitações. Nós temos 2 ofícios lá, um em relação a isso. E foi para o secretário e cópia nele, né? Cópia para o sim. A resposta seria do secretário. Nem seria. Não, foi para o secretário. E a gente, não tive tempo, não pude fazer. Não. Ele me relatou isso. Mas não sei se vocês recordam, desde o início quando foi nomeado. Eu até, inclusive, eu registrei aqui, não sei se não tem nada isso aí. Coloca em ata. Acho que tem que colocar em ata. Acredito que sim, com certeza. Não, eu já coloquei aqui. Porque aquele dia que me pediu para ver,
E o ofício já tem um tempinho. O primeiro, principalmente, em relação ao estado de vistoria, a gente já sabe que é provavelmente dia 15. Porque até porque veio aquela manifestação da concessionária, a gente tem que saber se o que está escrito ali é condiz com a realidade ou não. Entendeu? Sim, é que nem as elevatórias. A gente tem como 11. Mas daqui a pouco, se a gente solicitar informações para que eles apresentem a diferença, o que acontece, até isso, a gente não sabe nem onde é que são essas elevatórias, são 13, onde é que são. Essa questão que o Bonete já estão em funcionamento, se não estão, o que falta, qual é o problema? Tem aquela da Santa Clara, que está confusa. Essa questão A gente recebeu a informação lá da perto do cemitério, lá que tinha uma que não está funcionando por falta de energia, que já deveria estar funcionando. Do Primavera? Não, acho que perto do cemitério, que foi fácil, pedida, Não tem lá. Aí pega lá o Esplanado ou o Novo Horizonte. não tem assim. O Esplanado ou o Novo Horizonte. Porque essa suposta alteração do contrato, ela perdura desde aquela comunicação do Vasco, porque o Douglas confrontou ele com 2 mapas, entendeu? E ele não soube responder. Tem que mostrar onde que está e a gente tira a Tá, precisamos deliberar então em relação. Isso aqui está no contexto da análise da. Tá, e essa sugestão que ele fez aqui depois, o que nós vamos fazer? Eu acho que nesse aí nós deveríamos oficiar a empresa, pontuar, só sobre os elevatórios. Essa aqui é que era prevista. Já foram cumpridas, onde é que elas estão? Baseado no que a gente tem em documentação aqui. Que a gente tem. É. Aí eles vão responder, não, isso aí não é assim, foi alterado assim, nós temos essas aqui, nos locais tais, para a gente poder acompanhar esse meio. Então vamos oficiar então a. Eu acho que é o caminho agora. E eu acho que a reunião piadas aí, só depois dessas informações. Exatamente. Em vez de eu encaminhar um ofício para fazer uma reunião, para encaminhar verbal. Depois da resposta, a gente tem a possibilidade de A partir dos argumentos a gente define. Diz uma coisa em relação aos elevatórios, eu acho que pode ser mais específico, sobre as alterações nos locais que são previstos para os elevatórios, né? Claro. Um número, não é? Eu entendo assim. não em número, especificar. Elevatória da Santa Clara. Eu entendo assim, o que a gente tem como verdade real é o que está previsto no contrato, no plano do contrato. É o plano que a gente tem. Se não for isso, Proposta técnica aprovada, contrato, todos os que a gente tem. uma coisa que eu vi estudando para entender. Porque depois, e aí, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante, e depois vai vir a questão do requilíbrio. Sim. Isso impacta no equilíbrio. Queridos terrenos. A informação que me preocupou foi ontem, estudando para Dessa fazer apropriação. fazer a resolução essa sobre o sistema alternativo, e aí olhando a lei federal lá, ela é bem clara, no sentido de que é responsabilidade da agência o acompanhamento e a verificação se o plano, se a política, se o contrato está sendo cumprido. Claro. Nesse caso aí, está sendo totalmente. A gente está tentando, mas tá. Eu vi o jeito que a forma como você comportou o Vasco quando confrontado com essa solicitação. Ele ficou de olhar para um lado, mande um ofício para nós lá que nós vamos ver. Porque se houve alterações, tem que ter passado pelo juiz, tem que ter tido. O município responde que eles não têm os aditivos. E como? A alteração poderia vir, tecnicamente não houve, então. Não houve. Não existe. Eu acho que E depois vai impactar o equilíbrio. Foi solicitado um ofício. Os estudos técnicos, pareceres jurídicos e a aditivação das alterações. porque a questão é a seguinte, o que a gente tem que ter em mente bem claro, né? É importante a gente se preocupar com fiscalização em loco, alguma coisa assim, evidente que sim. Só que o foco principal da agência é que isso aí talvez a gente não pode isso aí usar como se fosse uma cortina de fumaça que beneficia a concessionária em relação ao não cumprimento de alguma determinação em relação a outros quesitos que são importantes, que é a parte do processo administrativo, né? Na verdade, A parte legal do cumprimento da agência. agência regula o contrato. Exatamente. Sim. Então a gente. A fiscalização do contrato É da prefeitura. Então, se o contrato previa 11 elevatórias, por que hoje são 13 elevatórias e o que ocorreu com a área de concessão do contrato? Ninguém precisa por isso. Então, Porque tem aquela pendência. Não estou sabendo.
meus mapas que eu tenho ali. O contrato previa uma área e agora está tendo outra, reduzido. Eles explicam verbalmente no Não, questionário. mas documentalmente a gente pediu, não veio. A gente teve informações um pouco desencontradas. Em 2018, houve uma alteração e tal. Mas o que nós temos que saber? Qual foi o procedimento, se o rito foi seguido, né? Se a gente tem, por exemplo, o aditivamento e quais as motivações que levaram a se alterar. Se essas alterações não seguirem o rito previsto, elas são nulas. Sim, nós não podemos ser condicionados. Mas na própria, aí tá. Aí tem outro detalhe também. Uma coisa que me chamou a Ele atenção. sempre argumenta assim, a gente está insistindo porque a prefeitura prometeu, se levantar, mas prometeu devido ao que? O que não tiver documentado não venha com impacto no requerimento depois. Querem outra informação encontrada nisso ali? Esse ofício que a gente recebeu da empresa sugerindo que a gente criasse uma normativa em relação às alternativas, conexão alternativa do esgoto, lá num dos considerandos que a empresa faz, ela cita o quê? Que a área dos projetos foram aprovados e estão conforme o contrato, foram aprovados em 2012. Que é um ofício da semana passada, isso. O 2012 é a data da concessão. A data que eles dizem lá que lá, Porque está lá, no projeto, se é gordo, então você não na realidade, só que a gente teve uma alteração do projeto, que eles fizeram no nosso 2018. e na realidade nós temos que ver agora Acho que esse dia de 2018 é apoiado. a adaptação daquele contrato a 14026, que está em vigor. É o novo marco de saneamento. O artigo 11b da lei nova, ele especifica para os contratos em curso. Foi até que eu fundamentei meu parecer aqui. Então, nós vamos ter que ver as adaptações, vamos ter que correr na frente. Porque o marco está aí, os caras estão achando que 2033 está longe, não, está bem perto. Não, Faltam 9 anos. até, nós estamos em cumprimento do marco. Exatamente. Se deixar para cumprir no último ano, vai cumprir. 99% em 33 tem que estar atingido, mas se não tem 60 agora, como é que vão atingir 9 anos o resto? Segundo o cronograma deles, a conclusão do 9% é a final do ano. É óbvio que a proposta deles não podia prever a exigência legal a partir de 2023. Em relação, tá, só vamos matar aí tudo. Aqui a gente faz esse ofício, né, para o orçamento, em relação a isso, e em relação à solicitação da obras, dessa alteração aí. Sim, a gente solicitou, eles não responderam. Eles não têm como responder agora. Mas não tem. Eles não têm como responder. Vamos reiterar, dizer assim, ó, diante da ausência de resposta em relação aos ofícios lá encaminhados anteriormente, né? E mais, eu vou adiante. Se não vier a resposta, eu vou encaminhar o Ministério Público. Devido à importância do tema, etc. Eu não me recordo. Eu já vi, mas não consigo lembrar de ter achado, não vi aonde. Mas tem na lei orgânica, em algum lugar, um local que diz um prazo de resposta. Tem a lei orgânica. 17 dias, não sei onde é que eu acho, eu quero achar esse. A lei orgânica. Mas as respostas do município, eu sei que tem prazo. É o mesmo prazo que a Câmara utiliza. Por exemplo, quando algum vereador lá solicita informação, alguma coisa parecida, decorre um prazo. Sempre já, no momento ali do recebimento, ali já tem prazo. Essa informação deve Eu entendo o seguinte, nós vamos reiterar, não vendo a resposta no prazo de lei, vamos mostrar o Ministério Público. Sim, eu concordo. Nós vamos poder correr o risco de parecer omisso. O problema do Ministério Público é a demora na solução. Não, perfeito. Sim, mas pelo menos que fica registrado. É aquela história do beija-flor, né? Dá um incêndio na mata, lá o beija-flor vai lá pegar uma gotinha, mas você não vai apagar o incêndio. Mas eu estou fazendo a minha parte. Dependendo disso, É por isso. informações para resolver outros assuntos. Mas é por isso que eu entendo o seguinte, ó, eu entendo que seja o Ministério Público deve ser envolvido, evidente que sim. Eu acho que nessa reunião ampliada tem que ser prevista a presença do Ministério Público junto. Sim. Nessa, em vez de conversar as três partes, Aí seria mais produtivo. é mais importante conversar as quatro partes. Conversar as quatro Faz partes, um contato prévio com o Ministério Público. que eu acho mais Mas melhor, eu acredito, não sei se o Conselho aprova, mais efetivo. estou propondo aqui agora.
Se não vier a resposta no tempo hábil, tempo legal, vamos ao chão de Mas já passou o tempo. E já encaminhamos duas, E não responderam. reiteramos, e não houve resposta. Na verdade, Que aí a gente já motiva na para verdade, o ofício foi atendendo solicitação do próprio secretário, né? É. Organizado aqui. Ele se oficia, vai lá e a gente manda o documento. A gente encaminhou e não veio. Tá, mas então, assim, ó, eu entendi o que o engenheiro Eduardo se referiu em relação a tanto a falta de tempo dele responder, quanto a falta de subsídios que ele tem no momento. Ele acha interessante assim, ó, eles não são guardiões do contrato. Não. A Secretaria de Obras não é guardião do contrato. Começa por aí. Então, essa informação de aditivo, todos os aditivos, é da questão. Então, nós devemos provocar por ali, eu acho, para saber. Deveria oficiar também. Eu acho que sim. Em vez de reiterar para obras, oficia também citando o Foi ofício. o que ele sugeriu. Ele disse assim, o importante seria a gente conversar, de repente, em conjunto com licitações Licitações do e jurídico. o jurídico. Então faz o seguinte. Eles podem até não Então, ser parte do contrato, mas vamos eles fazer são os que fiscalizam. Não, sim, Vamos fazer o seguinte, oficial o prefeito que delega quem tem direito. Ele vai saber a distribuição. Oficial, se ele título, só o prefeito municipal. Esse Daí ele, no despacho lá, ele determina. Esse que foi para obras foi com cópia para o gabinete. Sim. Então, Mas eu acho que agora vamos ser direto ao prefeito. Não está resolvendo na interrupção direta. porque na verdade isso aqui também, eu entendo que isso aqui Mas a obra poderia responder totalmente pela responsabilidade deles. responder alguma coisa. Sim. É isso que. Só que o ofício foi por provocação do próprio secretário de obras. Então, meu ofício não responde nada, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar para o prefeito, daí lá ele vai decidir aqui de direito. Se nós vamos mandar para o outro, vai entender, eu não sou o guardião, é o jurídico vai dizer, não, é compra, não sei o que. Manda para o prefeito. Até Aí, porque... só que aí a gente tem que fazer um tipo do narrar os fatos do porquê ele tem mandado para ele. Claro. Tem que fundamentar. Sim, Tem que dizer. eu acho que a gente deveria ter uma resposta positiva ou negativa, ou... Mas tem uma resposta. Não, do setor que é guardião do contrato. Sim, não, talvez, não sabemos, tem que ter uma resposta. Aí, a partir daí, sim. Ó, prefeito, buscamos o Se a guardião. gente oficia Ah, tanto o jurídico como as licitações no quadro do prefeito, solicitando também a sonegação, pode até fazer referência justamente isso. Pode ser. Espera o prazo legal, eu acho que é 5 dias, depois de ver, e aí vai para o prefeito. porque a A gente gente tentou com obras, tentou com. Não é? que tá confuso. Porque a realidade é o seguinte, ó. Vocês lembram as conversas que a gente teve com a concessionária, né? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é interpor, né? E a gente não está... a gente quer entender o processo e como é que foi feito. A gente não está pré-julgando nada. Não. A gente está buscando informação, que é uma informação legal que a agência precisa. É só isso. Como é que vai pressionar por 13 elevatórias se não houve alteração no contrato de 11 para 13? Porque se houve a necessidade de adaptação do projeto, nada mais natural que isso. Claro. Só que tem que ser certificado, ela tem que ser regularizada. Então, essa questão que a gente tem que entender. O que dizemos então? Enviamos ofício. Tivemos um ofício para setor de licitações, Procuradoria Jurídica e próprio prefeito, tá? Em relação a essas informações. Porque o que a gente teve ultimamente de contato com o setor de licitações sobre aditivo? Né? O que aconteceu? Na verdade, não foi para eles, né? Não. Eles nos cobraram uma relação de aditivos, né? E eles deveriam ter lá eles são guardiões do contrato, os aditivos têm que estar com eles. Não conosco. Porque nós não editamos aditivos, né? Sim. Mas foi nos cobrado isso, não foi, Douglas? Não, eles pediram que se ele tivesse alguma documentação que caminhasse. Sim, mas eles deveriam ter todas lá, né? Sim, se o contrário, é responsabilidade deles. Corretamente. Ele que tem que fornecer para É que eu acho assim, não adianta tu fazer as coisas pela metade, né? Não adianta tu ter um contrato bem feito,
de primeira, de modelo, etc. e tal, e depois de não seguir da mesma maneira todo o processo. Né? Cada um fazendo a sua parte. E uma preocupação que tem nesse sentido é que é o quê? Cada vez que eu estudo essa questão do alternativo, eu fico mais preocupado, porque o alternativo, ele é justamente, como diz o nome, ele é alternativa. Alternativa ao quê? Aonde não se tem rede de esgoto. Porque ele pode haver contaminação do solo dessa forma, assim. Mesmo. E a alternativa, tanto a lei federal como a ANA, ela trata o seguinte, é uma questão temporária, ou seja, aqui não tem rede de esgoto, tá? Nós vamos tratar esse esgoto de forma alternativa, mas providenciar que a rede passe por aqui. Até o momento que seja regularizado. Ou em locais afastados. Tá? O que é verdade. Mas o que acontece? A gente tinha no contrato do plano municipal uma área muito maior do que a gente tem hoje, aonde existe a rede de esgoto, ou vai existir. Então, locais, por exemplo, como a gente tem aqui o Golfinho, que antes, pelo contrato, pelo plano, teria acesso à rede de esgoto, hoje, pela forma como está, não vai ter. Então, vai ter que ter uma alternativa. Mas e quando tu vai conseguir? Até quando vai ser isso? Então, até quando essa situação vai ter? Imagina normalizar o alternativo para todo mundo. Porque ela vai ter que ser regularizada. Eu entendo que houve uma perda gigante na questão da universalização do saneamento aí. Isso sem qualquer estudo, sem qualquer aditivo, sem qualquer previsão, Isso até sem a doença da agência, sem homologação. Sim. Isso até é questão de uma obrigação do usuário. Se é Exato. alternativo, tu vai obrigar a vocês ao Bonfim. Todo o pessoal do Bonfim faz o serviço de fósforo. A instalar, quem não tem que instalar. Mas daqui a 3, 4 meses dizer que não, a gente vai fazer esgoto agora. E esse outro que é imposto do usuário também. Então, o que nós temos que pegar? Pior, o serviço de fósforo, esse que o Dr. falou no Bonfim, ele está fora da área de concessão da parte de esgoto. Então, o que vai ser cobrado lá vai ser o que é cobrado por uma empresa particular para fazer a limpeza da frota lá. E é necessário ter. A lei fala que o município tem que prever mecanismo de tratamento de esgoto para toda extensão territorial, seja Urbano da urbana e rural. Isso aí é de pleno interesse do centro. Entendeu? Isso é de pleno interesse do usuário, pelo amor de Deus. Mas por que o João Paulo e o Pedro têm direito ao esgoto e o Porque uma das explicações dessa empresa nos deu aí foi uma questão muito técnica, que a gente não tem como debater contra eles, mas eles citaram, por exemplo, que quando eles começaram a elaborar os projetos para a execução da obra, uma das dificuldades que eles tiveram é em relação à FEPAM por liberação, porque tinha locais que previa uma passagem da rede de esgoto muito próxima a uma sangue. Teve que ser alterado em função Teve que disso. ser alterado em função disso. Tá, mas aí... Mas são casos pontuais. Exatamente. Se é um caso pontual, bom, aqui eu não posso passar pela sangue, então eu vou fazer um desvio, mas eu vou manter a minha área de projeto. Então é uma coisa muito nebulosa. Porque foi alterada a área do projeto. Exatamente. isso que não aparece na documentação. Teve naquele seminário lá da Abaixo, eu já tinha comentado com vocês aí, até esse dia eu lembrei ali a Gesan sobre isso. Foi apresentado um estudo de casos, que não estava no momento lá, acho, no dia do painel lá. Foi apresentado um estudo de caso numa cidade do litoral nosso aqui, onde a Gesan fez um planejamento, um projeto, para atender de forma individual, até que uma solução de universalização atendesse às comunidades. Essa é a teoria. Tem que ser prática. Então tem que ter tempo, quer dizer, tem que ter início, meio e fim. Né? Dentro da legislação. É aceitável individual. É aceitável. É até necessário que você faça. Aonde não tem, Exato. mas que vai passar a ter, e aonde tem impossibilidade técnica e econômica. Correto. Aí sim, aí é aceitável. Olha, eu pesquisei aqui em termos genéricos, que eu não consegui acessar a lei orgânica do município. O município, caso isso não seja possível, recebeu deve conceder imediatamente a informação. Caso isso não seja possível, em prazo não superior a 20 dias, prorrogar por mais 10 dias, desde que justificado para o requerente. Então, vamos trabalhar com 20, mas é regra geral, não é específico do município. De resposta, né? De resposta.
para requerimentos. A gente, de qualquer maneira, não tem o prazo a gente encaminha. Só para a gente ter esse controle. Eu pesquisei aqui agora. Tentei achar a nossa lei orgânica por aqui, mas não consegui. Tá, nós temos, só para encerrar a pauta aqui do segmento normal dela, nós temos o PAD 036, que trata do atendimento às normas da ANA. Nós temos o documento de referência no processo administrativo 036, em análise da referida resolução que trata sobre metas progressivas de universalização do abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação a ser aplicado, entre outras, às entidades reguladoras internacionais, conforme o inciso no artigo 2º. Porém, ocorre, por definição da norma, expressa no parágrafo 1º do mesmo artigo, onde determina sua aplicação conforme segue em trecho destacado. Então, no parágrafo 1º, esta norma de referência não se aplica aos contratos de concessão vigentes firmados em decorrência do procedimento licitatório ou de desestatização, cujo edital ou consulta pública tenham sido publicados antes objetos. Desta forma, fica claro que a presente norma não se aplica à concessão atual regulada por esta agência, de acordo com o estabelecido anteriormente. Outro sim é constante na sequência previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo. Os contratos que de forma de que trata o parágrafo 1º podem incluir dispositivos desta norma, mediante acordo entre o titular e o prestador de serviço, ouvida a entidade reguladora internacional e assegurado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ocorre conforme o procedimento administrativo 011/2024, aberto com a finalidade de verificar a aplicação da resolução da ANA número 106/2021, a qual foi revogada conforme o artigo 2º da presente resolução ANA 192/2024, de qualquer forma no processo administrativo em questão, foi solicitado junto à empresa concessionária a adequação do índice de cobertura de abastecimento de água para atendimento à norma, passando do atual 97% previsto no contrato de concessão a ser atingido desde o primeiro ano da concessão para 99% a ser atingido a partir do ano de 2025, conforme estabelecido em acordo judicial e, consequentemente, transcrito para termo aditivo pendente de assinatura pelo titular e prestador. Não obstante ainda, apesar da norma de referência não se tratar de obrigatoriedade de aplicação por essa agência reguladora, em virtude dos dispositivos anteriormente elencados, há inúmeros itens e dispositivos de extrema importância com relação a atividades fins da regulação que devem ser observados e extraídos a partir da abertura do procedimento específico para o fim, de modo a nortear ações que equilibrem e avançam nos procedimentos de fiscalização e acompanhamento contratual. Sendo assim, tendo estar esclarecido através do relatório sobre a aplicação da norma, estando o mesmo acto a ser apreciado pelo Conselho Diretor dessa agência por sugestão de utilização de elementos previstos na sequência dessa norma através do procedimento específico, e assim decidido, ficando o presente relatório concluído. Com a palavra ao senhor Douglas Pascotini. Esse aí foi o objeto daquela do Ministério Público, né? Isso. A ANA ela revogou uma norma anterior que tinha com essa previsão da cobertura, que naquele momento a gente já havia atuado no sentido de que o contrato já previa 97% de cobertura de água e 90% de esgoto. Então faltava adequar 2%. Então foi a empresa, o processo judicial concordou que fosse adequado para 99%. Então a gente está faltando só o aditivo para concluir, mas enfim, o restante dessa norma não se aplica. Mas tem muitas informações ali interessantíssimas que a gente pode utilizar, por exemplo, nessa norma aí tem uns cálculos que eles estabeleceram, diferente do que estabeleceram na primeira norma, para te verificar o atendimento de abastecimento de água no município. Aí tem diferente também para te verificar se está abastecimento de água em todo o município, que é uns indicativos para ver, para que até existam políticas públicas voltadas para atender a demanda da população. Então tem situações ali que são bem interessantes para a gente analisar. Eu fiz um relatório posterior só da norma, para a gente discutir futuramente, a gente adequar uma situação para os nossos trabalhos aqui, por exemplo. Daqui a pouco vale a pena nós implementar esses indicadores da ANA, que são mais atualizados que a gente tem previsto contratualmente. Com certeza. E a gente vai ter um retorno muito melhor de informações e dados. Eu acho que
Vamos discutir isso, aí depois tem lá um relatório, eu acho que é interessante a gente verificar ponto a ponto. Um detalhe interessante, assim, ó, que eu grifei nesse dia do diálogo falando aqui, foi uma palavra do Alexandre Araújo, do Ministério das Cidades, que ele diz assim, ó, eu já tinha comentado com o Douglas, a norma precisa levar em conta a realidade social em relação à extrema pobreza. Então, a gente tem que estar, embora a gente analise as coisas de forma macro, né, a nível de legislação da ANA, etc. e tal, mas a gente vê que a preocupação legal é tu estar situado dentro da tua comunidade e ver qual é a tua situação social. Então, essa prerrogativa da ANA, ela deixa muito à vontade a agência reguladora em saber aonde que ela está pisando para ver qual é a fragilidade e aonde ela deve atacar. Acredito que sim, né? Claro. Então, esse é o ponto principal. Isso aí nós estávamos comentando ontem, né? Quão importante foi essa definição da ANA para que ela estabelecesse regulamentos assim, porque vai ter uma uniformidade, né? Porque senão ia ter cada agência olhando lá na lei federal, o dispositivo, e adaptar a sua situação, mas não ia ficar uma questão uniforme, né? Exatamente. Então, é claro que dentro do Brasil inteiro, tu tem vários cenários, né? Tu tem várias situações, né, sociais, né, tu pegar a nível de Nordeste, que a gente vê na mídia de outras, né, Nordeste, Norte, Nordeste, Sul, nossa região aqui, né, fronteira sul aqui, que a gente tem uma realidade bem antagônica, muitas vezes, né? É o país que é o celeiro do Brasil, não sei o quê, mas ao mesmo tempo nós temos uma mazela muito grande. Que foi dizimado agora. Sim, eu lembro de uma reunião em Brasília, muitos anos, no tempo da SEAC, Proença era o secretário da SEAC, e o cara apresentando um projeto de moradia popular para todo o Brasil. Aí o cara começou a mostrar lá, aqui na rede, e aí o Proença, que era o presidente da SEAC, disse, não, vou te fazer uma pergunta. Eu sou gaúcho, onde é que eu vou amarrar o cavalo? Quer dizer, isso ilustrava a realidade de cada um. O cara que fez era um arquiteto do Nordeste. Aqui no Alpendre, vou pendurar a rede, não sei o quê. Aí o Proença pegou e interrompeu o cara, eu sou gaúcho. Acho que ele era de Guaraí. Assim, ó, eu sou gaúcho, vou te fazer uma pergunta, onde é que eu vou? Como gaúcho eu pergunto, onde é que eu vou botar o cavalo? Onde é que eu vou amarrar o cavalo? Então tem coisas assim, quer dizer, a realidade do Brasil, aqui em São Gabriel é distinta. A Vila Maria tem uma realidade, o Independência tem outra. Sim, muito, exatamente. Aí tu pega do outro lado da cidade lá, também é outra realidade. Né? Então, até eu acho o seguinte, tem uma coisa que tem que ser cuidada. Aquela região lá do João de Barro, do Eldo Vargas, lá é muito pobre. Talvez a região mais pobre seja aqui a do Beira-Rio, mas lá no João de Barro, né? E agora está mesclando, porque o loteamento novo que tem lá está fazendo casas de um padrão melhor. Sim. Mas o João de Barro em si, né, o nível de desemprego e tudo mais ali, então ali é difícil. E ali tem que ter uma atenção. Eu tenho certeza que se fizerem lá por tarifa social, 90% do bairro na entrada ali, agora com o loteamento novo, tem casas com padrão melhor. Mas ali no núcleo original, digamos assim, que foi criado o Eldo Vargas, ali é pesada a coisa. Ali eu acho que 90% é tarifa social. 90%. Sem exagero. E se for no Beira-Rio, que se fala. É que a gente aqui, muitas vezes, não se dá conta da nossa realidade. Sim, cara, fica só no centro. É muito compartimentada a realidade. A gente fica só no centro e aí dá nisso. Agora, na época de político, eles vão visitar os bairros. Sim, vão visitar, mas não vai. E vão Isso ver aí a realidade. então, seria bom a gente provocar essa situação, né? E, ao mesmo tempo que o município vai ser bastante visto, né? Que já fosse coletado dados. Vai ser discutido.
Eu acho. revisitado. Depois vai dar dados, né? Eu acho que revisitado. acho que esses dados sociais estão. Eu acho que eu até sugiro já, de repente, a assessoria dos pré-candidatos, dos candidatos, né? Que determinasse alguém para ir fazer essa coleta de dados. Seria importante para nós. Não, mas porque há uma licitação integral nessa época. Claro, Todo mundo vai. Agora aparece o pai. Todo mundo vai agora de publicidade. a DPM vai ter dia 15 e 16 de agosto, tá? O primeiro encontro de licitações e contratos da Lei Federal número 14.133, paga 21 aplicação prática do município. A mudança de uma legislação de utilização diária permanente é sempre impactante para as administrações municipais, não só pela necessidade de compreensão de suas definições e conceitos, mas especialmente pelo surgimento de dúvidas e insegurança acerca da tomada de decisões. Desde a edição da Lei Federal 1483 de 2021, temos acompanhado sua implantação gradativa nos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, identificando nesse tempo as dificuldades e desafios enfrentados pelos servidores responsáveis pela aplicação da nova legislação sobre licitações e contratos administrativos, decorridos aproximadamente 5 meses da aplicação obrigatória da Lei Federal acima citada, já é possível visualizar nas rotinas administrativas quais as situações que mais geram dúvidas nos servidores. Essa troca de experiência permitiu, até esse momento em que ainda não há jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre o novo diploma, que tivéssemos um panorama do cenário atual e, consequentemente, identificássemos alternativas e recomendações para o cumprimento das legislações, sem impedir o andamento do fluxo das contratações públicas, mas também resguardando os agentes públicos, bem como os gestores no desempenho de suas atribuições. Data, então, 15 de agosto de 2024, das 8h30 às 12 horas, das 13h30 às 17h, e 16 de agosto, das 8h30 às 12 horas. 15 e 16 de agosto. 15 e 16. Então, tem um conteúdo programático que nem estruturação, a parte administrativa, também referência, preço de mercado, modalidades de licitação, categoria de pregão, instrumentalização, etc. Né, bem como todos os aspectos. Eu acho que devemos. O local vai ser no Plaza São Rafael, carga horária 10 horas, público-alvo servidores do setor de licitações, como de contratos, assessores jurídicos, secretários e demais interessados das contratações Centro de eventos. Na frente do Isso é muito interessante. Quem é que vai dar o pelinho? Andréa Ribeiro, ela é advogada especialista em direito civil, teoria geral de contratos. Armando Perim, advogado, advogado de direito civil, teoria do trabalho. Direito tributário, professor. Bruna Tolosia, advogada também, especialista em direito público. Débora Almeida, advogada, mestre de direito de sociedade. Elisa Bach, especialista em direito público também. Júlio Pause, especialista em advocacia municipal. Leves Camarão, especializanda em gestão pública. Marcela Boi, direito público. Marcelo Bertolucci, desembargador do TJRS, aspecto criminal. Thalita Gandolfi, direito público e gestão governamental. 1 ou 2 participantes, um valor, 629 por participante. 3 ou mais participantes, 566 por participante. Valores para pagamento antecipado com desconto. Valor bruto do IPI, emissão do boleto, 591,26 3 ou mais 532,13. Eu estou defendendo entes públicos com e sem. Com boleto, sem boleto, é isso, né? Com boleto, aí com boleto é mais caro. Eu, a princípio, tenho interesse, mas eu tenho que fazer uma ressalva. Tem um procedimento cirúrgico marcado. A ser marcado. Não está marcado no ponto. Lá em Rosário, vou fazer a cirurgia do olho. Eu, a princípio, me interesso, mas acho que tem que ter mais alguém nosso lá. Que dia que é? 14, 15 e 16 de agosto. E vai dar
data seguinte. Da semana. Eu não posso, você sabe, né? Algumas considerações mais gerais? É isso aí? Quinta e sexta. Quinta e sexta. Quinta e sexta. Então, perfeito. A princípio, mas eu dependo de um fator posterior. Mas acho que tem que ir alguém. Eu acho que O Douglas ou o Zé tem que necessariamente. eu sugiro para a próxima, nessa semana ainda, que a gente defina essa questão da DPM e do evento da AGEPAR. A gente defina essa semana. A AGEPAR, para mim, é fora. Eu acho que tem que também o evento salário. Esses encontros interagências É interessante. é muito interessante, interessantíssimo. Muito interessante. Esse deveria ter um seminário, né? Mais um seminário. E da AGEPAR já É específico. É específico, aí vai ter painel específico nesses assuntos que estão E troca da experiência. Esse da DPM é interessante porque às vezes tu paga o valor só para o curso, tu vai ter lá Isso. várias informações. Pelo quadro, Eu acho a gente desse pessoal aí, a gente já teve uns 3 ou 4 deles, né? basicamente a equipe técnica deles, mais o Bertolucci, que é um cara que é da área criminal, certamente, é desembargador, foi professor de penal da PUC, conheço bem o Marcelo, presidente da OAB. Também sou presidente da Então, a OAB. gente está definindo então, agora essa semana, então, esses dois, a questão da participação no DB, quem vai? Eu, a princípio, eu me interesso com essa ressalva. Eu dependo da marcação lá em Já Rosário. fizeram a agenda das reuniões? Agora a gente vai definir o que nós vamos ter as próximas agora. Que aí o Solano tem viagem quinta-feira. Quarta-feira de tarde eu viajo, amanhã de tarde. A princípio, não estava pensando em a gente fazer uma reunião, mas agora já definimos o já avisamos vocês. E eu vou mandar um e-mail, Já se peço tiver que- reunião, né? E terça-feira que vem, Mas, no princípio, a gente vai. Amanhã? se tiver reunião de amanhã, de terça, E amanhã? Isso. Tá, porque aí eu vou chegar um pouquinho Deu Porque sério lá foi de 15 para as 10 sei lá, se é no telefone. hemodiálise e vem. terça que vem, eu venho sábado de Porto Alegre e volto segunda. Eu tenho terça que vem, já estou justificando aqui, eu tenho Que dia tu tem? eu viajo amanhã de tarde para Porto Alegre, tenho um compromisso na quinta e sexta e venho sábado. Segunda-feira de tarde eu volto para Porto Alegre, porque eu tenho às 8h30 da manhã pode uma você- consulta médica lá na Pode minha fazer casa. quarta e segunda. Porque amanhã eu vou de calor com Aristides ao de tarde. Mas aí tu pode É, meu fazer. amigo, é um mês para cada um. Essa semana, esse mês é com ele. Não tem vaga. Quarta-feira, Fala com ele. Fala com ele também. Me confirma se tem vaga. Depois tu vê só. Não, você tranquilo. Porque eu iria hoje de ônibus. Só já aviso que a compromisso lá, daí vai sair a reunião também, para não dar problema. Não, deixa eu falar com a Alice agora meio-dia e te mando lá. Tá, me manda logo a semana dele. Oficialmente, então já está encerrado.